Bom dia, gente do meu coração. Bora para mais uma live. Bom dia. Olha ali, ó. Eu digo, outro nível. Sempre os meus. Ó, Douglas, Zuli, Neuzinha, Naya. Que delícia, gente. Priavani. Ó. Não tem, né, gente? Não tem. Bom dia, nossa live. Gente, a live hoje vai ser espetacular. Bom dia, pessoas virtuosas. Bom dia, Dani, é isso. Dia 16. Bom dia, Flá, Gé. Dia Vivi. Elis. Que delícia, gente. Dia 16. Live 16 de 21. Caramba, hein, gente? Vamos lá, a gente arrasou, hein? A gente tá arrasando. A gente tá arrasando nessas lives. Bom dia, Pati. E é muito legal, né? É muito legal quando a gente começa a ter tanta clareza. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas que quando começa a vir mais assuntos assim, né, mais contexto sobre virtudes, eu não sei se vocês perceberam, mas vocês se deram conta que começa a não ser mais tão, não ser um assunto tão diferente para vocês. Como é que eu quero, que eu quero dizer com isso? Que tudo que eu venho trazendo agora dos últimos dias para cá, tudo vem mostrando que é como se tu já soubesse. Por quê? Porque a gente vem trabalhando tanto essa construção de virtudes que chega uma hora que tu escuta e tu fala, isso não é mais tão diferente para mim, isso não é mais tão novo para mim, isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Bom dia, Cici, Sinarinha, Mari, que delícia, gente. Que coisa boa, que coisa boa. Me contem uma coisa aqui agora, antes de a gente começar, pra gente tirar dúvida. Vocês foram avisados da minha live? Vocês receberam o Instagram avisando vocês? Porque isso aí que a gente tá com essa briga aí, né, gente? Tá com essa briga. Tem gente que não recebe, Instagram não me manda. Opa, a Mari foi avisada. Glória a Deus. Ó, Neuzinha não. Neuzinha, tu vai ter que entrar, eu acho, lá, de recebeu lá no meu perfil, aqui lá no meu perfil, ótimo, aqui no meu perfil e notificar, então, a Uli, ó, a Cia, a Dani, ela sim, a Uli não. Vocês vão ter que entrar no meu perfil, na página, aqueles 3 pontinhos que tem lá em cima, clicar e ativar a notificação, então, porque daí vocês vão receber tudo, tá? Live, conteúdo, tudo que entrar. Bom dia, Simo. Gente, eu tô com a minha voz querendo se entregar, mas não vamos deixar isso acontecer. Ontem foi das 7 às 8 live. Depois eu entrei das 9 às 18, sem parar de falar. O dia todo, dei mentoria a manhã inteira. Dei de tarde, a tarde inteira. Gente do céu, minha voz tá começando a falhar. Justo hoje que começa a jornada. Não pode, né? Não pode. Todo mundo que tá aqui já se inscreveu na jornada? Todo mundo já tá lá comigo? Ai, gente, eu fico muito feliz quando tem jornada, sabe? Eu gosto muito. Tanto que eu brinco que quando termina a jornada, é que nem a história da live, eu me sinto órfã, sabe? Porque eu gosto tanto, porque parece que como esse servir acaba enchendo a gente, né? Como esse servir acaba, ó. Ai, que delícia, ó. Denis, Sabre, Paty já estão na jornada. Bom dia, Lari. Ai, que delícia. Vai ser muito legal. Dai, bom dia. Simo, pode se inscrever na... Claro que pode sim. Vai lá no link da bio, já se inscreve. Sim, senhora. Acho justo. O Lineuza, que delícia, gente. Vai ser muito legal. Vai ser uma caminhada muito legal que vai estar
A Vânia vai estar presente. A Pri, bom dia. Te ouço antes de exercitar o meu presente, meu corpo. E ouço o restante depois. Que delícia! Naya está na jornada. Gente, isso é muito legal, tá? Por quê? E olha que coisa mais boa, né? Quando a gente fala de reforço de virtude. A jornada, ela vai ser uma jornada de 3 dias de conteúdo, de mentalidade, de negócios, de terapia, né? E todas as pessoas que vão estar lá, e vocês vão perceber que são bastante pessoas que assistem ao vivo, nós temos pessoas de todos os padrões, tem pessoas começando os processos, pessoas entrando na área, pessoas em transição de carreira, pessoas que já estão trabalhando há bastante tempo, pessoas da área da saúde há muitos anos. E o que é mais legal com tudo isso é que todo mundo consegue aproveitar. Por quê? Porque o conteúdo que a gente vai trabalhar, o conteúdo que eu vou trazer para vocês, ele é algo que não se refere apenas à execução do processo, e sim ao entendimento de todo esse processo. Porque a gente vem construindo essa questão das virtudes, né? De a gente entender nossas antivirtudes, da gente entender o que a gente não tem que fazer e de a gente realmente entender quais são as virtudes que a gente tem que melhorar, que são o ponto, né? O pilar para tudo isso. E o mais legal é a gente acabar entendendo que tudo isso não advém de um método, de uma técnica, de um passo a passo. Tudo isso advém de eu ter um entendimento sobre o todo para mim conseguir executar o que tem que ser executado, que é diferente para cada um de vocês. Então, quem trouxer milagres, quem disser que tem, como é que fala, né, que tem a chave para descobrir o sucesso, e não existe, gente, porque cada um de nós precisa trabalhar uma virtude de uma forma, de um jeito, de um olhar, né? Então é muito legal porque a gente vai construir, a gente está construindo isso de uma forma muito sólida, isso que é sensacional. Bom dia, Marcinha, Douglas já está inscrito, olha que delícia. É isso aí, então hoje vocês vão começar o dia comigo na live e vocês vão terminar o dia comigo na jornada. Viu que legal? Gente, eu quero falar hoje com vocês sobre uma outra virtude. Ontem, né, a gente trabalhou a virtude da fortaleza, que pra mim é uma das mais importantes, se não a mais importante, porque a virtude da fortaleza, ela faz com que a gente entenda que a nossa vida ela é muito maior, muito mais forte do que muitas vezes a gente entra em contato, se dê conta ou perceba o processo, né? Que a nossa vida ela é muito mais abundante do que a gente estava se permitindo ser, que a nossa vida é muito mais abundante do que a gente estava imaginando que poderia ser, que a nossa vida é muito mais abundante do que a gente está acostumado a ter. Então, quando a gente entende que essa abundância ela está vinculada à fortaleza, que é o quanto eu estou forte e disposto para fazer dar certo, a gente tem um link no meio desses dois processos. E o link no meio desses dois processos, entre a abundância, a prosperidade, o dar certo e a fortaleza, existe uma outra virtude que faz a associação desses dois processos, que é a virtude da magnitude, né? A magnanimidade, né? Ela é o quê? Ela é um processo que mostra que, em primeiro lugar, a gente tem essa capacidade nata, porque é uma capacidade nata do ser humano, né? Essa capacidade de enfrentar, de empreender, de assumir ideias, de assumir tarefas, de deveres difíceis, de deveres fáceis. O ser humano, ele tem naturalmente essa força de magnitude, né? Ele tem esse traço, né? A magnanimidade, ela é uma característica do ser humano por si só. Ela é uma característica do ser humano a nível de sobrevivência. Ela é uma característica do ser humano, eu costumo brincar, né, que a gente vem de fábrica com ela. E por que eu costumo dizer que a gente vem de fábrica e que essa virtude, ela é algo natural? Porque, tu quer ver um exemplo? Se tu entrar em contato, se tu estiver caminhando e aparecer um leão na tua frente, instintivamente, tu vai tentar sobreviver.
Então, o que isso mostra? Que tu tem reação em momentos difíceis, tu tem força para enfrentar, para empreender, para capacitar, tu tem. Só que com o passar do tempo, a gente vai saindo desse braço, né, dessa magnitude, a gente sai desse braço e a gente vai entrando numa seara do conforto, que é, se acontecer algo, alguém vai me salvar, se acontecer algo, alguém vai fazer por mim, se acontecer algo, alguém vai assumir isso. Só que a magnanimidade, ela é a grandeza da alma. E quando a gente fala em grandeza de alma, a gente está falando de que essa grandeza, ela é uma grandeza que todo mundo tem. Todo mundo tem essa grandeza de alma. O grande problema é que muitas vezes as pessoas, de forma geral, pegam essa grandeza de alma e elas escondem esse processo, elas não usam e elas não se lançam para aquilo que é grande e elas não se lançam para a vitória, né? Para a vitória do amor, para a vitória da fortaleza, para a vitória do pulsar de vida. Por quê? Porque as pessoas, num tom geral, estão muito mais acostumadas a não se lançar para o que é grande por proteção. Então, eu não me lanço para aquilo que é grande para me proteger, eu não uso a minha virtude da magnanimidade da vida, que é a grandeza da alma, eu não uso a magnanimidade da fortaleza, que é a forma de enfrentamento, e eu não vou para a vida. Então, é uma construção que acaba não acontecendo. Por que ela não acontece? Porque a gente não usa os nossos recursos da vida, a gente não usa os nossos recursos da grandeza da alma. A nossa alma, a gente nasceu com uma alma próspera, a gente nasceu com uma alma abundante, a gente nasceu com uma alma grande, uma grandeza da alma, a gente nasceu para esse enfrentamento, a gente nasceu com essa virtude da magnanimidade. E o que é que a gente faz com ela durante a vida? Coloca ela numa gaveta, fecha ela, e o que a gente fala? Quando precisar eu pego. E passa um ano, passam 10, passam anos, passam 30, passa uma vida e tu não usa a grandeza da tua alma. E tu não usa a grandeza da tua alma para chegar onde tu quer, para prosperar, para alçar voos, para ter uma vida efetivamente abundante. E tu não usa isso, Mel, mas eu não sei usar a grandeza da alma, eu não sei usar essa magnanimidade, sabe? Porque se a magnanimidade, ela é quem faz a fortaleza dar certo, que é tu assumir esse posicionamento abundante de grandeza de alma, é nesse movimento que isso acontece, é na decisão, é no dar o passo, é no enfrentamento. E isso, essa virtude, a gente tem que molhar aqui a garganta. Essa virtude da magnanimidade é a que faz a gente se mover, é a que faz a gente sair do lugar, é a que faz a gente encontrar quem nós somos, né? A gente vai sempre se deparar com obras valiosas na nossa vida, né? Obras valiosas que beneficiam ao mundo, só que às vezes a gente se esconde dentro da nossa gaveta. Então, se a magnanimidade faz com que eu tenha esta clareza, né, essa grandeza de alma, e sabe que eu tenho condições de enfrentamento, e sabe que eu tenho condições de ter esta vida grandiosa, por que é que eu não faço? Essa é a pergunta que tem que ficar. Essa é a pergunta que tem que ficar. Se eu tenho a virtude da fortaleza, que é do enfrentamento, se eu tenho a virtude da magnanimidade, que é a grandeza de alma, se eu sei que a vida ela é abundante e próspera, a pergunta é: por que é que eu não vivo essa vida grandiosa e próspera hoje? Quem arrisca escrever aqui para mim? Por que não vive a vida abundante e próspera que sabe que merece? E não tô falando que a tua vida não seja, mas talvez não seja na amplitude que pode ser, não seja na grandeza que pode ser. Por quê? Porque virtude de fortaleza e de magnanimidade, de grandeza de alma tu tem.
Olha, a Carol trouxe aqui por falta de decisão. Maravilhoso, Carol. Falta de decisão. A falta de usar essas virtudes. Ah, Mel, mas não é fácil. Ninguém falou que ia ser. Ó, por medo, por procrastinação. Olha que legal, por comodismo. Olha que legal o que as meninas estão trazendo aqui. Quando a gente fala de decisão, de medo, procrastinação, por comodismo, a gente está validando, quem acompanhou todas as lives está aqui comigo, a gente está validando o quê? De forma inconsciente, o vitimismo, sem a gente se perceber, tá? Sem a gente se dar conta. Medo e insegurança, que a Sabre trouxe, o medo de não ser capaz. Olha, vocês perceberam que todo mundo tem as mesmas dores? Vocês perceberam que todo mundo tem as mesmas dificuldades? Por quê? Porque é sobre esse medo, essa insegurança, o medo de não ser capaz, a falta de permissão que a Paty trouxe. Porque se todo mundo tem a virtude da fortaleza e da magnanimidade, onde está a dificuldade de chegar na vida abundante que tu sabe que pode ter? Crenças e julgamentos, como o Anderson trouxe, medo do julgamento que a Bárbara trouxe. Gente, medo do julgamento, ele mata. O medo do julgamento que é junto, né, com o que a Paty trouxe da permissão, com o medo de não ser capaz, como a Naya trouxe, a insegurança, a procrastinação, o comodismo, a falta de decisão, tudo isso mata. A gente não morre só quando a vida acaba. A gente não morre quando acontece uma doença grave. A gente não morre quando tem uma tragédia. A gente morre quando a gente não usa todos os recursos da grandeza da vida que a gente tem. A gente morre um pouquinho por vez por não enfrentar os nossos medos. A gente morre um pouquinho por dia por não alçar voos que a gente sonha em alçar. Medo da vida. Olha o que a Paty trouxe, que coisa bem linda. É não usar a magnitude da vida a favor da abundância. E olha que triste que é eu não usar aquilo que eu tenho em busca de uma vida abundante por medo, por insegurança. É difícil. E sim, não é simples mudar isso, não é simples. Eu não tô aqui dizendo que é, mas eu tô aqui dizendo que todo mundo tem a virtude da fortaleza, a virtude da magnanimidade, que é a grandeza da alma. Todo mundo tem essas virtudes plantadinhas dentro da gente. Só que às vezes esses comedores de vida, né? Os medos, as inseguranças, a procrastinação fazem com que a gente não use a grandeza da vida a nosso favor. Só que o que acontece? Como que eu uso a grandeza da vida a meu favor? Realizando enfrentamentos, realizando decisões, tomando decisões, estando em ambientes prósperos, estando sentado em mesas onde o assunto não seja falar mal do outro, fazer fofoca ou fazer crítica, é construção, é estar validando essas virtudes, é estar em ambientes onde as pessoas são virtuosas, é estar em ambientes onde tu tá aprendendo o que a vida tem de melhor para te oferecer e não usando esses recursos que matam a vida todos os dias. O Anderson trouxe aqui uma fala maravilhosa, o medo de ser diferente. E é muito engraçado, porque o medo de ser diferente, ele paralisa a nossa vida. Olha só, presta atenção nisso. Gente, só um minutinho. A minha voz tá indo e a minha fono me deu, me deu tarefas, tá? Pra mim não ficar sem voz até o fim desses próximos dias. O medo de ser diferente é muito louco, presta atenção. A gente tem uma diferença nata entre cada um de nós. Uma diferença emocional, física, personalidade, relacional, seja o que for. E o mesmo recurso
que é a nossa diferença. O mesmo recurso que pode me fazer voar por eu ser único, que pode me fazer chegar em lugares que nem eu imagino, por ser único. Lembram da virtude de ser verdadeiro, que a gente trabalhou esses dias? Por eu ser quem eu sou, por eu ser verdadeiro, é a mesma característica que às vezes me afunda, porque faz com que eu não dê conta por ser diferente. E isso é muito legal a gente fazer essa leitura, porque vocês perceberam que é tudo a forma como eu vejo as coisas, como eu percebo as coisas. Por que eu digo isso? Porque o teu diferente é o que trava muitas vezes a abundância. É o que trava muitas vezes tu chegar onde tu quer, tu ter o relacionamento que tu quer ter as amizades que tu quer. Por quê? Quem é que nunca passou por isso aqui, de começar a se trabalhar nas virtudes, de começar a melhorar seu posicionamento, de começar a melhorar os ambientes que quer frequentar, e começou a ter que se afastar de algumas pessoas e escutar, ou de família, enfim, e escutar assim: tu tá diferente, tu mudou, tu não era assim. E aí, este ser diferente, às vezes vai lá e poda o nosso crescimento, poda a nossa abundância, poda nós chegarmos onde a gente quer. Lembrem dessa frase que eu falei, eu acho que nas primeiras lives. Sonhos não são julgáveis. Sonhos não são julgáveis. Se o teu sonho é ter uma casa, se o teu sonho é viajar com a tua família, se o teu sonho é ter um relacionamento legal, se o teu sonho é construir uma família, se o teu sonho é faturar bem, não importa, só importa para ti e para o teu coração. Sonhos não são julgáveis. Quem é ali da região de Caxias, né, sabe o quanto é forte algumas crenças. Quando eu falei, né, eu sempre falei, então quem me acompanha aqui há mais tempo, que é meu aluno há mais tempo, já escutou muitas vezes eu falar isso, que o meu sonho era morar na praia, né? E eu escutava muito isso, que bobagem, pra que isso? Vai morar na praia, garanto que nem pra praia vai. Eu cheguei a escutar assim, morar na praia, pra quê? Pra não trabalhar? Por quê? Porque essa crença é uma crença que ela não é minha. Só que se eu não estou num ambiente que me diz, vai, tu merece, tu consegue, vai e conquista, eu paro. Eu paro porque eu começo a trazer como verdade essas informações que eu escuto desses ambientes, desses convívios, que vão fazendo com que a magnanimidade da minha vida, que é a minha grandeza de alma, sufoque. E por que sufoque? Porque naturalmente eu não estou me permitindo. Olha que legal o que a Dani trouxe aqui, isso é muito interessante. Vocês viram que as dores e os medos são os mesmos para todos? Todo mundo sofre com os mesmos medos, as mesmas dores, né? A Sinara, quando me dizem que eu sou diferente, hoje eu fico feliz, porque é isso mesmo. Quero ser diferente para alcançar tudo que desejo. Isso aqui é clareza de virtude, isso aqui é uma mulher virtuosa, ela já se deu conta das virtudes dela, né? Ó, a Gil contando pra nós que pra live não apareceu pra ela a live. Eu falei, gente, tem gente que não tá recebendo a minha live. Então, eu preciso que vocês entrem no meu perfil e notifiquem pra vocês receberem. O Instagram não tá querendo ser meu amigo dessa vez. Entende, gente? Tá fazendo sentido pra vocês essa correlação da virtude, da fortaleza com a virtude da grandeza de alma? Uma alma grande sabe onde pode chegar. Uma alma grande sabe o que merece. Uma alma grande enfrenta.
Uma alma grande não tem medo. Não tô dizendo que não tenha medo a ponto de... uma alma grande não tem medo a ponto de travar. Por quê? Porque ela está ambientada com outras almas grandes. Vou dar um exemplo, tá? Nós estamos aqui em 30 e poucas, quase 40 pessoas aqui, tá? Olha que coisa mais linda. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui se conhecem ou são amigos, eu digo, pessoais ou amigos de Instagram. Por quê? Porque estão há quase 20 dias aqui comigo, né? Então as pessoas já se conhecem aqui. Isso são pessoas virtuosas, onde tu estiver num ambiente onde tu não consegue dar o teu passo, são pessoas desse patamar que tu tem que estar do teu lado, que tem que estar do teu lado. São essas pessoas que tem que estar nos teus ambientes. Por isso que eu bato tanto na tecla, por exemplo, da mentoria. É um exemplo, quem é meu mentorado aqui vai escutar. Porque o nosso ambiente da mentoria é esse ambiente onde, se eu trago essa clareza que eu não quero estar repetindo um padrão que eu vinha, vão vir dores, medos, inseguranças. E aí tu tá num ambiente onde as pessoas te dizem assim: eu tenho a mesma dor que tu, mas vamos lá. A gente não vai deixar a peteca cair, vamos junto. Vamos junto que vai dar. Lembrem da frase: a concorrência tá na base. Quem tá no topo quer te levar pra cima. Se tu tiver com relações de amizade, de convívio, que faz com que as pessoas não assumam claramente que querem te levar pro topo, é porque elas não querem. Talvez porque elas nunca viveram o topo e tá tudo bem. A diferença tá em quem? Em ti, que tem que tomar essa decisão. Dos ambientes que tu frequenta, das pessoas que tu convive, com quem tu divide as tuas dores. Porque a virtude da fortaleza e a virtude da magnanimidade, que é a grandeza de alma, elas são virtudes que são decididas pela gente. Eu não posso colocar isso no colo do outro. Eu decidi. Eu entendi. Eu sei. O que a gente conversou nas primeiras lives, quando eu falei quem aqui se sente merecedor? E um monte de gente levantou a mão. Ah, merecimento e tal. E aí a gente chegou a qual conclusão? Mas tu arruma a mesa melhor para visita. Mas tu usa uma roupa rasgada dentro de casa. Mas tu usa os potinhos de margarina para guardar as coisas. Tudo que tu fizer no sentido de não merecimento, tu tá validando a tua vida não só naquele momento, para sempre. No sentido de que se tu não constrói, tu não valida essa virtude. Merecimento é muito mais do que coisa grande. Merecimento é tu tá dentro da tua casa e tu te sentir confortável, tu tá se sentindo dentro de um lar. Merecimento começa contigo, quando tu te arruma, quando tu bota fora aquela camiseta rasgada. Merecimento é quando tu não precisa ter unha feita, as mulheres, mas tá feia, tira o esmalte. Merecimento é tu olhar e dizer, mesmo independente da condição que eu tenho, eu faço o meu melhor dentro dela. Isso que o Anderson trouxe aqui faz muito sentido, né? A maturidade vai trazendo essa clareza. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo que a gente está construindo aqui é para a gente entender que a gente tem todos esses recursos. Só que às vezes a gente vai dizendo não para as dificuldades, não para esses recursos e sim para as dificuldades. E vai acontecendo de chegar em alguns momentos em que a gente não sabe mais para onde ir, porque a vida não flui, a vida não acontece. Por quê? Porque eu não estou usando os recursos que eu tenho para dar conta. Olha que a Neuza trouxe pra gente, que interessante, né? Que quando ela decidiu não pintar mais o cabelo, ela quase foi banida pelas amigas e pela família. E hoje o cabelo dela é cobiçado pelas amigas, entendeu? Foi uma decisão. Foi uma decisão. Agiu. Quando mudei minha visão, acabei me afastando de muita gente. Estou muito mais feliz. Isso me fez muito mais sentido. É isso aqui. Decidi perto de quem tu quer estar, decidir que ambiente tu quer estar. A partir do momento que tu tá num ambiente onde ninguém traz nada de próspero, mas é que eles, mas é que as pessoas, mas é que... Não.
São as nossas escolhas que colocam a gente nos ambientes. Não é sobre o outro. Quando se afasta do que te prende, a vida flui e as coisas melhores chegam. O Douglas trouxe pra gente, olha aqui. Que é a virtude da fortaleza, de fazer o quê? Ter clareza e conseguir dar o passo em relação a isso. Gente, grandes metas, grandes objetivos, né? Grandes iniciativas valiosas, sejam familiares, culturais, profissionais, sociais, não importa. Elas não acontecem sem esforço. É preciso encarar e não encolher. Não adianta a gente esperar que os outros realizem pra gente. Grandes objetivos, grandes metas, grandes voos, tu precisa alçar. As pessoas não vão te trazer de bandeja, as pessoas não vão fazer, né? As pessoas não vão decidir tomar as decisões por ti. Não vão. E sabe por quê? Porque aquelas que a gente sempre fala, Deus vai botar o chão, mas tu tem que tomar o rumo, tu tem que decidir pra onde tu quer, tu tem que fazer o enfrentamento. Se toda vez tu tiver medo do processo, tu não sai de onde tu tá. O poder de escolher quem você quer ser de verdade, sair da caixa imposta, a Neuza trouxe sobre isso. Quero ler pra vocês uma partezinha, né, que eu gosto muito, que eu trouxe aqui, né, que é sobre essa resistência. Vai existir resistência, vai existir receio, né, de alçar e de aspirar metas altas. As metas altas, elas vão dar medo. Nos fará bem, né? Mas a gente precisa enfrentar. O que eu mais escuto, que eu venho falando pra vocês, que coisas que a gente escuta que travam a magnitude da nossa alma, que travam a gente a alçar grandes voos. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não tenho ninguém que me apoia. Ah, mas é que... Tudo isso é história que tu te conta. Tudo. Sabe por quê? Porque quando tu faz o movimento de querer, mas lembra que a gente veio falando das virtudes, querer é para todos. Lembra? Que a gente tem aquele ditado, né, aquela fala de São José Maria Escrivá. Querer, escolher, né, escolher e querer é para todos. Perseverar para pouquíssimos. Aí ele chega a dizer que perseverar é para santos. Ou seja, é para poucos, a vitória é para poucos. E não é porque todo mundo não tem esse direito. Porque tem, todo mundo tem as virtudes dentro da gente. Mas é para poucos por quê? Porque poucos dão conta do enfrentamento. Poucos dão conta de hastear essa bandeira e dizer eu vou fazer, eu vou chegar. Poucos. Quem é aqui que diz assim, eu quero mudar a vida da minha família, eu quero mudar o meu relacionamento, eu quero mudar o meu trabalho, eu quero realizar os meus sonhos. Se eu fizer essa pergunta aqui, todo mundo que tá aqui, ó, a gente tem 48 pessoas, as 48 pessoas vão dizer que querem, eu tenho certeza. E aí se eu continuo, mas tu está disposto a abrir mão do teu equilíbrio, que é o que a gente fala, o desequilíbrio intencional temporário. Tu está disposto a viver esse desequilíbrio por um período para chegar no resultado que tu quer? Talvez mais da metade vai dizer que não. Ou vai dizer que sim, mas não dá conta. Não tem enfrentamento, não tem a virtude da fortaleza para conseguir fazer. Porque a virtude da fortaleza é tu tomar decisões quando as coisas não estão boas. Porque eu vou te dizer uma coisa,
que é muito interessante a gente pensar, tá? E isso vai fazer muito sentido para vocês. Eu venho falando isso, mas que vocês deixem isso bem claro. O que diferencia uma pessoa de sucesso de uma pessoa de fracasso é o que ela decide fazer quando dá tudo errado, é as decisões que ela toma quando tudo deu errado. Mas a gente tem um outro polo, bem extremo, que é quando a pessoa quer mudar, porque sabe dentro dela que o seu servir é muito maior que isso, mas a vida tá boa, tá estável. E aí vem aquele ditado que time que tá ganhando não se mexe. Quem é que já ouviu isso? E eu vou dizer uma coisa pra vocês, errado está. Time que tá ganhando se mexe sim, porque se melhora, se lapida, se ajusta. A vida é um eterno alinhar, a vida é um eterno fortalecer. É o que a gente fala aqui, o que custa, tá? De verdade, para ser uma pessoa virtuosa, é superar o medo do sacrifício e do sofrimento. Eu até trouxe aqui pra gente, né, três pontos, né, pra gente pensar em relação à magnanimidade da vida como virtude. E eu quero trazer para vocês aqui se faz sentido, né, para vocês. Isso é interessante porque a gente olha e consegue ter uma clareza sobre essa magnitude, né. Então, assim, como a gente já vem falando que o que custa, né, e para validar as nossas virtudes, o mais custoso, o mais difícil é superar o medo do sacrifício. O medo do sacrifício e do sofrimento. Mas e se eu não der conta? Mas e se faltar? Mas e se eu não conseguir? Mas e se? Mas. E muitas vezes as pessoas validam isso e traz o que a gente veio falando da virtude, né? Elas escondem o medo atrás da cautela. Não, mas é que eu sou cauteloso. Não, tu é medroso. Não é cauteloso. Cautela é analisar os riscos e fazer o que tem que ser feito com os riscos calculados. O que é isso? Eu vou fazer um curso. Ah, mas e se eu não tiver para pagar? Qual é o risco calculado? Eu preciso fazer, desequilibrar e dar conta para fazer aquilo acontecer. Ah, mas eu não vou ter tempo. Eu tenho que fazer o desequilíbrio calculado, organizado para fazer aquilo acontecer. Aqui não é surpresa, até tem gente nessa live que fez o que eu vou falar agora. Eu tive aluna do Método Forfil que acordava 4 da manhã, que foi uma aluna que veio falar comigo no direct, 4 da manhã, para assistir às aulas até às 6, que era a hora que os filhos acordavam. Entendem a diferença, a clareza do processo? Eu tive aluna, e até falo o nome dela, porque ela para mim foi um exemplo, né? Que é a Sandrinha, que foi fazer faxina para pagar a formação, para dar conta. Olha a Paty, tá aqui, ó. Eu acordava às 4:30 da manhã. A Paty tá aqui. E aí? Vocês entendem a diferença de quem usa a magnanimidade e a fortaleza para dar conta na vida? A grandeza de alma é sobre decisões. Então eu trouxe aqui para vocês, né, que eu quero ler esses 3 itens que eu acho que vai fazer muito sentido quando a gente fala, né, que o que custa é superar o medo do sacrifício e do sofrimento. Sem eles não se faz nada grande. Sem eles não se faz nada grandioso. Sem enfrentar o medo, o sofrimento e o sacrifício, meus amores, nada acontece. Olha, meu marido dizia, tu tá louca?
exemplos que nos inspiram. É isso. E se a Paty tivesse feito esse movimento de não, eu não vou fazer o enfrentamento, não vou enfrentar, não vou dar conta. Coisas grandes na vida dela não teriam chegado. Louca para chegar aonde minha alma sabe que eu posso. Cara, olha isso. Paty, que orgulho de ti, sério. Louca para chegar onde minha alma sabe que eu posso, porque é sobre isso. Onde tu pode chegar? Onde? Só que às vezes o medo, né, de fazer esse enfrentamento do que é do sofrimento, do que é dor, faz com que a gente não deixe isso acontecer. Ó, no Homem Magnânimo, trouxe para vocês 3 itens. No Homem Magnânimo, não se alegra. Presta atenção, eu quero que vocês gravem isso. No Homem Magnânimo, não se abriga a mesquinhez, não se interpõe a sovinice, nem o cálculo egoísta, nem a trapaça interesseira. Quem é grande de alma não é mesquinho. Quem é grande de alma serve para ser servido. Quem é grande de alma faz, equilibra a vida, serve a vida e a vida retribui, né? O magnânimo dedica sem reservas as suas forças àquilo que vale a pena. Não se conforma com o se der. Olha que coisa bem linda, hein? O magnânimo dedica sem reservas as suas forças ao que vale a pena. Não se conforma com o se der. Se der, eu faço. Se der isso, se der aquilo, ele vai lá e ele faz, né? A alma grande é generosa, detesta petulância, exibicionismo, vaidade, ambição e compensações. A magnanimidade é o ânimo grande, a alma ampla, onde cabem muitos. Essa é uma das mais belas características da magnanimidade. No coração da pessoa magnânima não cabem apenas os familiares, amigos e colegas, cabem muitos. Gente, olha que coisa bem linda. Eu quero que vocês entendam que o que eu trago aqui, como eu falo todo dia, não se refere à religiosidade. Eu trago essas passagens da Bíblia e dos estudos porque é uma verdade para mim. Ou se vocês coloquem isso dentro da realidade de vocês, tá? Mel, na outra jornada, estava de férias e escutava as tuas aulas. E ele me dizia, de novo essa moça, todo mundo aqui já conhece a tua voz. Olha, e agora, olhem, gente, o que acontece. Meu marido e filha ouvem a Mel todo dia. Olha só que engraçado que eu vou contar pra vocês. E agora a Paty virou, depois da jornada, né, Paty foi a minha aluna, minha mentorada, foi no evento presencial e agora em março, que vai ter outro evento presencial, adivinhem quem vai estar nesse evento presencial? Vou com o marido dela. É ambiência, entendeu? É exemplo. Olha o que a Sil colocou, aquela pergunta, tá tudo bem? Não, mas tô fazendo. É isso, logo vou sair do desequilíbrio. Estou fazendo o que tem que ser feito. Estou fazendo o que tem que ser feito. A alma da pessoa magnânima é grande, é gigante, ela não se contenta, ela não se conforma com o pequeno. Quero trazer para vocês mais uma fala, tá? Eu e os provérbios, né? Mas eu acho que faz sentido. Então, quando eu monto, né, o conteúdo da live, o assunto da live, eu trago coisas que para mim fizeram sentido, trechos, né, da Bíblia, dos livros, das coisas que para mim faz sentido. Então, eu trago para vocês, mas eu quero que vocês peguem a essência do que eu tô trazendo, tá? Olha só. O livro dos provérbios, né, tem aquela fala aqui, aquela escrita maravilhosa que diz:
O preguiçoso, presta atenção que isso é frase de geladeira. O preguiçoso se julga prudente. Provérbios 26:16. O preguiçoso se julga prudente. Quando eu fico, não, mas não é a hora. Não, mas eu não sei se é. Não, mas. Será mesmo? Ou será que não é essa prudência escondendo uma preguiça de fazer o enfrentamento das dores e das dificuldades? Bom dia, Alec. Maravilhosa. Essa foi bom, um soco na cara. Adorei, Alec. E a Neuzinha, meu marido está aprendendo a lapidar as virtudes na marra. É isso. Maridos que estão escutando, esposas que estão escutando, prestem atenção no recado da tia Melina. O preguiçoso se julga prudente, acha-se perspicaz e é míope, morre sem ver onde poderia chegar. Cara, olha isso. Não é de arrepiar? Porque a gente fica pensando, gente, será que eu não tô onde eu quero estar ainda? Por quê? Será que eu tô sendo míope perante a vida? Será que eu tô colocando algumas prudências na frente, elas estão escondendo, né, a minha preguiça? Olha o que tem aqui, eu vou ler para vocês também. A Lari, e o combo? Medo, preguiça e prudência. Aff, esse combo aí tá dizendo o quê? Que tu tá dando muito pérolas. Gente, eu vou falar uma coisa agora, mas eu quero que vocês entendam que é por amor, tá? Talvez vocês estejam dando muita pérola aos porcos. Talvez vocês estejam dando muita atenção a quem não vai te levar a lugar nenhum. Talvez vocês estejam dando muita energia a lugares que não te virtuam, que não te fortalecem, que não te ajudam, que não te levam aonde tu quer chegar. E aí, às vezes, a gente passa uma vida inteira dando pérolas aos porcos, validando aquilo que os outros falam, que os outros querem, e não validando o que tem dentro da gente. Aí a gente morre na preguiça, no medo, na dor, na prudência, na insegurança. É difícil fazer enfrentamento, gente. É muito difícil mudar. Não tô dizendo que é fácil, hein? É muito difícil. É muito difícil. Eu passei por situações na minha vida que eu precisei romper relacionamentos profissionais de 12, 15 anos e que foram muito difíceis, muito difíceis. Por quê? Porque eram relacionamentos que eu tinha pessoais, eram relacionamentos que eu tinha maior afeto, mas estavam me limitando dentro daquilo que eu sabia que eu podia alcançar. É, né? Ó, quem começa... Eu e os meus provérbios, gente, mas acho que vai fazer sentido pra vocês aqui também, tá? Gente, tia Melina, não é assim que funciona, é por amor. Soco e soco, Pati. Enfrentamento dói até os ossos, dói. O corpo, a gente aqui, todos os terapeutas fora fio que estão nessa live aqui, o corpo não vai trazer travamento? Vai. O corpo não vai trazer dor física, emocional? Vai. E vai por quê? Porque ele tá tentando te limitar, ele tá tentando te proteger. E essa proteção vai fazer com que venha dor, medo, insegurança. O corpo vai te dar dor de cabeça, todos esses processos fisiológicos, né? Insônia, dor lombar, alergia de pele. E o corpo vai fazer de tudo. A Mel tá fazendo box, tô fazendo... Gente, eu tô sendo muito legal, sabe por quê? Porque eu tive todos esses socos sozinha. Sabe quando tu lê as coisas e tu fica pensando, eita, porque essa série de lives não é só sobre servir, né? É sobre transformação também. Então, quando eu vou montar o assunto do dia seguinte, que eu vou montando esse conteúdo, eu falo, eita, aqui, ó, Melina, relembra isso. Ó, Lari, meu corpo é travamento atrás de travamento, claro, porque a tendência dele é fazer qualquer coisa para que tu volte onde tu estava, porque é mais confortável. Mas aí a pergunta de voltar onde tu está, que é mais confortável, é:
É onde tu quer estar, é onde tu quer ficar. De eterno, não é, né? Quem começa a calcular e a se poupar, pensando, olha gente, isso aqui vocês estavam achando que tinha soco, né? Presta atenção. Quem começa a calcular e se poupar, pensando demais se vai dar ou não vai dar, se vai custar muito ou custar pouco, se haverá tempo, se recompensa o esforço, que vantagens terá, esse nunca sairá do acostamento, nunca entrará na estrada grande, nunca sairá da mediocridade e da passividade e chegará ao fim da vida com as mãos vazias. Gente, sou eu que tô falando. É a Bíblia. Vocês podem não tô falando da Bíblia como, de novo, vamos lá, como religiosidade. É pela essência. Agora, vocês têm noção do que diz aqui? Não sou eu falando. Não sou eu convencendo vocês de que a vida é próspera para vocês. Olha isso aqui. Quem começa a calcular e se poupar, pensando demais se vai dar ou não vai dar, se vai custar muito ou custar pouco, se haverá tempo, se recompensa o esforço, qual vantagem terá, esse nunca sairá do acostamento. Essa parte eu me arrepiei, gente. Nunca entrará na estrada grande, nunca sairá da mediocridade e da passividade, e chegará ao fim da vida com mãos vazias. Gente, eu tenho aqui o provérbio que eu uso que eu usei de base, né? Todo o livro dos provérbios, mas o provérbios que fala que o preguiçoso se julga prudente, é o provérbio 26:16, tá? E aí, todo o resto dos contextos, né? Eu vou montando em cima de outros, porque eu trouxe também, né? A parte de João 10:10 aqui pra vocês, de Mateus 6:3, e eu fui juntando aqui tudo, que pra mim faz muito sentido pra trazer isso, tá? Olha quanto tempo isso tá escrito, e tem gente que só lê e não aprende. É impressionante, gente. É impressionante como as coisas estão na nossa frente e a gente costuma dizer o quê? Não, eu não vou porque não dá, porque não é a hora, porque eu tenho medo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo, porque ninguém me apoia, porque não... Por quê? Porque chega de dizer por quê. Vai e dá o teu jeito. Eu falei pra vocês, né? Questão de tempo. Gente, tem vezes que eu não tenho tempo de fazer. A gente vai começar a jornada hoje. Ontem era 2 da manhã, eu estava fazendo o quê? Revisando a jornada. Por quê? Porque eu passei o dia ontem dando aula. São os desequilíbrios intencionais que a gente tem que ter na nossa vida. Senão a gente não chega a lugar nenhum. E, gente, escuta isso, né? Se a gente não sair do acostamento, a gente não entra na estrada grande. Precisava ouvir isso hoje. Muito obrigada por tanto. É isso. Por quê? Porque a vida é muito maior, gente. A vida é muito maior. E eu quero que vocês me falem se tá fazendo sentido para vocês isso. Porque eu quero finalizar a nossa live de hoje, né, com um trecho de João também. Então, eu primeiro quero pedir desculpa porque eu não tenho o provérbio exato, né? Eu junto todos eles. Inclusive, gosto muito, e fica de dica para vocês, os livros de São José Maria Escrivá, que para mim são escritas assim que mudam a percepção de vida. Leiam o que ele traz, leiam o que ele escreve, né? Lá em Roma, ele fundou o Opus Dei, e no espaço deles, eu não sei se eu trouxe isso em alguma live, eu acho que sim, talvez ontem, que no espaço dele, né, tinha várias falas, né, sobre as coisas dão certo,
sabe? Sobre, ele diz, tem vários escritos na parede, eu tava lendo isso num livro dele que tinha frases dizer que ele escreve, vale a pena. Essa é uma fala dele muito forte, vale a pena, vale a pena, vale a pena. E um dia perguntaram para ele, né? Ele relata isso no livro, num dos livros, que um dia perguntaram para ele por que tinha escrito vale a pena em tudo que era canto, né? Desse espaço em Roma. E ele falou, ele disse, porque algumas pessoas, mesmo lendo todas as vezes, ainda não entendeu. Existem pessoas que ainda não entenderam. Gente, tem noção disso? Ai, gente, que bom, que faz muito sentido. Meu pai sempre diz, para ver a primavera precisa passar pelo inverno. Olha isso, né? Então, usem isso, sabe, gente? Porque depois, se vocês tiverem, revejam essa parte da live, anotem, gravem isso que a gente falou agora, porque assim, gente, isso muda a vida da gente, principalmente quando a gente começa a permitir que a vida mude. A vida vai mudar conforme as permissões que a gente dá, conforme os enfrentamentos que a gente faz. Então, antes de eu finalizar, né, com vocês, eu quero primeiro, né, convidar quem não se inscreveu na jornada que começou hoje de noite. Vai ser maravilhosa a jornada. Vão ser 3 dias que a gente vai falar muito, muito, muito sobre coisas importantíssimas, né, relacionados ao nosso servir. Porque é que muitas vezes a gente não consegue, quem é terapeuta, quem está em transição de carreira, quem é da área da saúde, por que não consegue viver disso? Onde está o ponto cego que não está enxergando? Porque a nossa vida é cheia de pontos cegos. Onde estão esses pontos cegos que fazem com que a gente não consiga? Então, se tu não te inscreveu, começa hoje às 20 horas pelo YouTube. Só que vocês precisam se inscrever na minha bio e estar no grupo de WhatsApp, onde a gente vai mandar o link das aulas. Até porque quem tiver no grupo de WhatsApp, eu não posso contar o que vai acontecer, mas vai acontecer uma coisa muito legal, né? Então, compartilhem essa live com muitas pessoas, comentem os insights que vocês tiveram, para quê? Pra gente conseguir engajar esse conteúdo e levar isso para mais pessoas. E isso aqui mostra a magnanimidade da alma de vocês. Em que sentido? Fez sentido? Vocês consumiram isso, mudou a vida de vocês? Não fiquem com esse conteúdo só para vocês. Sirvam ao outro. E às vezes a gente acha que servir ao outro tem que ser algo grande. Servir ao outro é de repente tu pegar aqui e encaminhar para alguém que tu pensa, nossa, faria sentido para aquela pessoa escutar isso. É encaminhar para uma pessoa e dizer, assisti essa live, lembrei de ti. Assisti essa live, assisti esse conteúdo e acho que vai servir para a tua vida. Às vezes o servir é nesse detalhe, gente. Vocês não precisam servir, não precisa ser algo difícil e grande. Então, assim que terminar, que eu vou deixar gravado, façam isso. Assim vocês me ajudam a levar esse conteúdo para mais pessoas, porque realmente foi um conteúdo, é um assunto que mudou a minha vida, mudou a minha prosperidade, mudou os ambientes que eu frequento, mudou quem eu sou hoje, né, a partir desses movimentos. E eu quero finalizar com vocês com João 10:10. Esse deve ser o mais conhecido de muitas pessoas, né, onde, né, João 10:10 vem, que é muito, 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 muito legal, e diz assim, isso também é uma coisa que muda o jogo quando tu entende. O ladrão não vem senão para roubar, matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Gente, hoje, na nossa realidade de hoje, o que é o ladrão que vem para destruir, matar e roubar? A procrastinação, o medo, a preguiça, a insegurança, a falta de virtude de dar o passo, a falta da virtude da fortaleza. Eu vou usar o exemplo de uma mentorada, mas para vocês terem só um exemplo que eu vou trazer aqui. Quando ela decidiu entrar na mentoria, gente, ela me disse assim, Mel, a vida pessoal dela estava bastante difícil, né? Tava num movimento muito complicado, e ela não tinha, ela disse assim, eu não teria como entrar agora, financeiramente falando, mas eu vou dar certo, eu vou fazer. O dia que ela me mandou uma mensagem que ela tinha faturado 11 mil reais com 3 meses de mentoria,
eu vou contar pra vocês. Eu chorei naquele dia. Bom, quem é minha aluna e minha mentorada sabe que pra mim chorar não precisa muito. Por quê? Porque ela deu um passo num momento tão difícil, da vida dela, num momento tão difícil, que sabe quando eu, como mentora, olhei e falei, cara, eu tenho que fazer isso dar certo com ela. Por quê? Porque a vida, ela tava ali dizendo, aceita, vai ser difícil, arrisca. E hoje, nessa vida, ela tá começando a viver essa vida abundante. Quando a gente vê que as pessoas dão o passo na dor, na dificuldade, a vida sorri. Porque hoje o ladrão, né, que, como diz aqui em João 10:10, o ladrão que vem para roubar, que vem para matar, que vem para destruir, não é algo grandioso que vai te matar. É aquilo que tu faz todos os dias que não te leva para abundância. É aquilo que tu faz todos os dias que não te levam para virtude. É aquilo que tu faz todos os dias que te afastam desse processo de abundância de Deus. É o que tu faz todos os dias, não é o grande. Esse é o ladrão da tua vida. Esse é o ladrão da tua abundância. É essas coisinhas, é toda vez que tu diz não para algo que tu sabe que tem que dizer sim. É toda vez que tu usa o recurso do medo e da insegurança para te proteger de algo que tu sabe que tem que ser feito. Por quê? Porque eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, gente, olha hoje, como a gente falou aqui, né, da questão da Bíblia, enfim, né, como quantos anos, né, a Bárbara trouxe aqui pra gente, quantos anos se fala sobre isso e a gente não entende. A vida, olha o que diz lá em João, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Provérbios diz que o preguiçoso se julga prudente. São José Maria Escrivá fala que quem não sair do acostamento nunca entrará na estrada grande, entende? Então, assim, ó, Mateus que diz, né, que o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber, vai e faz o movimento que tem que ser feito, né? Então, assim, quantas coisas a gente tem aqui, eu trouxe para vocês, quantas coisas a gente tem aqui que a vida tá dizendo, né? A minha vida é muito maior do que as desculpas que eu me dou. Então, gente, amanhã a gente vai falar sobre uma virtude que eu já separei aqui os assuntos, mas amanhã a gente vai falar sobre a virtude da paciência, que é uma virtude que é muito, 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 muito importante para perseverar, para a abundância chegar. E quarta, depois a gente vai falar sobre a virtude da constância, que aí sim, pelo amor de Deus, vocês precisam escutar. E aí a gente vai seguindo até fechar os nossos 21 dias de live. Então, gente, eu tô muito feliz que vocês estiveram aqui comigo. Lembrem, a vida é abundante, mas não te esconde atrás das tuas desculpas, não te esconde atrás do medo, não te esconde. Por quê? Porque tu tá aqui, porque alguém tá aqui por ti te dizendo, vai que eu te ajudo. Combinado, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês de novo hoje. Foi muito, muito, muito bom. Vou deixar gravado e o nosso acordo é: compartilha, faz o teu servir, exatamente como a Naya trouxe aqui pra gente, né? Uma fala pode transformar uma vida e fazer uma grande diferença. Se vocês pensaram em alguém que essa fala de hoje vai ajudar, encaminha, coloca lá o insight de vocês, né? Hoje de noite, 20 horas ao vivo comigo no YouTube. Vocês vão receber no grupo de WhatsApp o link. Vai ser incrível. Separa um papel, uma caneta, um chazinho ou uma água, porque o que eu vou trazer para vocês é conteúdo de puro ouro para que de hoje para amanhã vocês já sejam novas terapeutas, maravilhosas, fazendo essa transição de carreira. De amanhã para quarta, de quarta para quinta, eu vou ensinar vocês a faturar de um dia para o outro. Então, ó, estejam lá comigo. Um beijo, meus amores. Até de noite.